Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Fue Pra Quê? Onde a gente mostra que o que você faz dentro de casa, dentro da cozinha, tem muito valor. Todo episódio eu convido uma pessoa nova para tratar sobre algum assunto do diverso mundo da gastronomia. Fique por aqui e se inspire. Então, pessoal, hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a Ana Carolina. A Ana Carolina, que é nutricionista formada pela UFRJ, mestre e doutora em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, com ênfase em neurociência. Ela fez um estágio na Universidade de Yale, no Laboratório de Neurobiologia da Alimentação, e é idealizadora do Além do Comer, que é o projeto de divulgação científica de neurociência e nutrição. E hoje a Ana atua como docente em cursos de pós-graduação e extensão, e também o seu consultório com foco no comportamento alimentar. E hoje a Ana está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre nutrição, sobre qual a relação com o comportamento alimentar, sobre cozinhar. Então, Ana, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre qual o seu foco, qual o seu trabalho. Obrigada, Amanda, pelo convite, pela introdução. O que me fez entrar no universo da nutrição, né? Eu acho que é interessante abrir por aí, porque explica um pouquinho sobre a forma como eu vejo a nutrição também. Quando eu tinha uns 14 anos, eu quase perdi um amigo com anorexia nervosa. Então, ele tinha obesidade e ele perdeu mais de 50 quilos em poucos meses. E tudo iniciou com uma dieta restritiva, no qual ele começou por conta própria a retirar carboidratos e focar só no consumo de proteínas. E aí a gente vai vendo que eu acho que isso traz um pouquinho para o que a gente vai começar a conversar hoje, como muitas vezes a gente foca em nutrientes, né? E a gente se distancia de algo que eu acho que tem muitos outros símbolos e outros valores, que é a comida. E aí o foco dele ficava muito no peso, no corpo, no se inserir, né, socialmente, não ter bullying, né, não ser excluído. E isso acabou adoecendo. Então eu fui fazer nutrição porque me interessava muito entender as nossas escolhas alimentares, né? A gente está num ambiente que tem muita comida disponível e o que direciona, né, a nossa formação de preferências, as nossas escolhas, enfim, né? Então todo esse universo. E aí eu fui me encantando principalmente por esse universo da saúde mental. E aí por isso que hoje uma das minhas especialidades é o transtorno alimentar, né? São os transtornos. Eu acabei me especializando tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado em neuroquímica, então eu fui entender um pouquinho do cérebro para integrar isso ao universo da nutrição, né, os meus conhecimentos da nutrição durante depois da minha graduação, né, e aí de 2017 para cá eu comecei a minha prática clínica tentando integrar, né, tudo que eu sabia, que eu vinha aprendendo e venho aprendendo até hoje sobre neurociência, nutrição, comportamento alimentar e os transtornos. Né? Então, isso é um pouquinho aí da minha trajetória. Ai, que legal, que bacana, que currículo, hein, Ana? Eu conheci o seu trabalho, conheci você pelo podcast do Não Conto Calorias. Foi Ah, lá que eu sim. escutei você pela primeira vez. Inclusive, o assunto que foi tratado lá, o vício em comida, foi o que mais me chamou a atenção, assim. Foi por ele que eu comecei a acompanhar o trabalho do Não Conto Calorias. E realmente, porque o assunto que foi tratado lá é muito interessante, porque hoje a gente tem muitos mitos que a gente tenta desmistificar, né? Nessa questão da alimentação, na questão da comida realmente, né? Tem muita coisa que a gente precisa ainda disseminar o conhecimento, né? E depois conhecendo o seu trabalho, né? Você tem um trabalho lá no Instagram também, que você compartilha umas coisas bem legais. Um dos posts que mais me chamou a atenção foi um que está escrito assim: a neurobiologia e a alimentação. Aham, Daí ele tem, sim. tipo, um cérebrozinho, assim, e ele tem várias questões que está relacionado, né? E foi aí que virou a minha chavinha, assim, de que tudo tem relação, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a relação realmente entre a neurobiologia e a alimentação.
Sim, é legal você ter gostado desse post, né? Esse post ele veio de uma inspiração assim de uma aula que eu comecei a dar para graduação de neurofisiologia, que tinham me convidado para dar algumas aulas para nutrição aqui na Universidade Federal do Rio. E aí, quando eu comecei a aula, eram alunos de segundo semestre, né, segundo período, e eu perguntei para eles o que que era o comer, né, e o porquê que numa aula de neurofisiologia eu estava indo falar sobre alimentação para uma turma de nutrição. E aí, né, eles foram falando sobre emoções, prazer, motivação, hormônios, comunicação do nosso intestino com o nosso cérebro, cultura, então, né, memória, aprendizado, que é um pouquinho do que tem ali. E aí eu fui compilando tudo e por várias outras palestras e outras aulas eu fui montando aquele quadrinho ali, né? Foi uma inspiração dali. E por que que eu acho que é tão interessante a gente falar sobre isso? Quando eu resolvi dar uma pausa, na verdade não decidi dar uma pausa na nutrição em si, mas quando eu me formei em 2011, eu não me enxergava atuando. Eu sempre soube que eu queria ser nutricionista clínica, mas eu não me enxergava com a prática que eu tinha aprendido na nutrição, né, na minha formação. Não que Aham. seja ruim, né? Mas eu não entendia como um papel em que ditava o que a pessoa tinha que fazer, a hora que ela tinha que comer. Eu não entendi exatamente como é que aquilo ia mudar o comportamento, às vezes, de uma vida inteira. Eu entendia que tinha algo a mais que a gente precisava fazer naquela relação ali com aquele paciente para ajudá-lo, né, nessa construção de mudanças de hábito. Naquele momento eu não sabia também o que fazer de diferente, então eu acabei indo para a área acadêmica e aí fui para o universo da neuro, saí um pouquinho do universo só da nutrição. Mas sempre que eu tentava me aproximar da nutrição, era comum eu ouvir, menina, vai fazer pesquisa, você gosta de pesquisa básica, na nutrição é diferente, não tem nada a ver com a nutrição, você estuda lá no Instituto de Biofísica. E aquilo sempre ficava muito na minha cabeça e me chateava muito, porque quando a gente vê cadeiras de nutrição fora do Brasil, tem matérias de neurobiologia, neurociência da alimentação. Uma parte do meu doutorado eu fiz na Universidade de Yale e lá tem uma cadeira de neurociência e comportamento alimentar e nutrição. Então, para mim, aquilo era muito claro essa relação, né? E acho que agora, como no Brasil a gente tem falado bastante sobre comportamento alimentar, né? Algumas pesquisadoras de São Paulo, principalmente, trouxeram muito esse assunto, né? Vem trazendo e tal. Eu acho que está ficando mais claro para as pessoas como o nosso cérebro, né, conecta todas essas outras partes e se comunica com o nosso trato gastrointestinal. Então, toda essa parte digestiva, toda essa parte de consumo, as pistas do ambiente em que a gente está inserido, isso tudo influencia as nossas escolhas alimentares, a nossa relação com a comida, né? Então, tudo que eu acabei estudando, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, e hoje em dia com a minha prática clínica, nesse sentido de integrar e a gente entender como é complexo o comportamento alimentar, né? Não é simples como muitos profissionais e a nossa cultura tenta vender para gente, né? Que é só ter foco, força e fé. É só querer para conseguir, imagina, fecha a boca, imagina, né? Faça melhores escolhas, mas a gente não considera todos esses outros fatores, né? Principalmente o ambiente em que a gente está inserido. Então, eu acho que entender um pouquinho da neuro me ajuda a ampliar um pouquinho essa visão, né, da complexidade do comportamento alimentar. E é realmente muito complexo, né? Eu, como eu cozinheira, né? Eu gosto muito de Uhum. cozinhar. Sim. À medida que você vai estudando, aprendendo, né, a fazer as coisas, você vê o quanto isso influencia realmente. Então, o meio que a gente está, as pessoas com que a gente convive, os mercados que a gente frequenta, né? Tudo influencia. E é muito interessante isso, porque eu nunca cheguei a estudar muito a fundo isso, mas a partir do momento que a gente começa a sair da nossa bolinha, a gente vê as outras pessoas que têm comportamentos diferentes,
que têm frequências alimentares diferentes que a nossa, a gente começa a ver tudo isso, né? Sim, sim, a gente vê como o comportamento alimentar ele é muito individual, mas tem uma parte dele que é aprendida, que envolve muito o meio em que a gente está inserido, envolve a nossa cultura, né, as nossas questões socioeconômicas, né? Então não é simplesmente ter um olhar para o nutriente, né, um olhar nutricional e não considerar todos esses outros fatores que influenciam esse comer, né? Então, acho que entender um pouquinho da neuro e trazer isso, talvez de uma forma um pouco mais palatável, ou botar essas sementinhas, assim, né, para as pessoas, né, é uma forma da gente poder ampliar esse nosso olhar tanto para a nutrição quanto para o nosso consumo mesmo, né? Sim, exatamente. Você citou ali também a questão do emagrecimento, né? Que você Uhum. citou de uma forma também as dietas, que a gente ouve muito falar, né? Como você falou, que é só ter foco, só seguir a dieta certinho e todas aquelas questões que a gente já ouviu falar. Só que envolve muitas outros fatores, né? E assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como, é, apesar de que o mundo da informação veio para um lado bom, ele também acabou acontecendo um lado negativo, né? Que acaba alguns influenciadores influenciando de uma forma com que não seja tão saudável para todo mundo. Então, assim, Sim. é, como que essa relação da compartilhamento de informações pode trazer um lado negativo para a questão da nutrição? Eu acho que a questão assim da nutrição é porque todo mundo come, né? Então todo mundo tem a Sim, sua experiência, né? E o seu conhecimento em relação à alimentação, né? E isso eu acho que é muito rico, porque todo mundo vai ter ali a sua percepção, né? Os seus símbolos, a sua relação. Por outro lado, o conhecimento da nutrição ele é muito rico e a gente precisa, né, saber o que a gente está falando, né? Muitas vezes, como todo mundo experiencia o comer, muitas vezes as pessoas usam as suas próprias experiências para ditar regras ou para usar como um case de sucesso ou insucesso, né? E que a gente vê que isso pode ser muito mais nocivo do que de fato ajudar alguém a melhorar a relação com a alimentação, ou melhorar o estilo de vida, né? Então, o fato de todo mundo comer e o fato de todo mundo ter experiências ali, né, com a alimentação, não não garante que todo mundo possa orientar sobre nutrição, sobre alimentação, né? E o que funciona para um não vai necessariamente funcionar para o outro. E é por isso que a gente precisa de profissionais especializados para a gente poder ter essa orientação e essa promoção de saúde eficiente, né? E que não seja nocivo, né? Que não adoeça ao invés de promover de fato saúde, né? e é por isso que é tão importante o seu trabalho também, né? Que além da clínica e além da pesquisa, você também compartilha conhecimento, compartilha seus estudos, né? De uma forma que as pessoas compreendam, entendam, né? De uma forma mais simples e que possa tocar essas pessoas de alguma forma, né? Sim, eu acho, desde quando eu estava na universidade fazendo pesquisa, eu sempre me interessei muito pela divulgação científica, né? E eu acho que principalmente nesse momento em que a gente está falando tanto sobre ciência e a gente vê a dificuldade que a nossa sociedade tem de valorizar e reconhecer a importância, né, da pesquisa, eu acho que isso mostra para a gente o quão urgente é a gente fazer divulgação científica de qualidade. Isso era uma coisa que eu conversava muito com colegas de pós-graduação e converso até hoje com colegas que viraram professores em outras universidades federais. Eu, no caso, que estou na área clínica, mais próxima da sociedade, né? Como a gente vai extravasar o muro da universidade? Para que a sociedade valorize, né, a pesquisa e valorize
nós estudantes que estamos lá, os pesquisadores, os professores. E aí eu acho que uma das missões mesmo do Além do Comer, né, que é o meu projeto, é a gente poder, poder fazer uma divulgação científica de qualidade, né, transformar um pouquinho do que é feito aqui no Brasil, em outros lugares, né, enfim, na construção de conhecimento, de uma forma que acesse a população, né, e de forma criteriosa, que a gente possa discutir mais sobre esses assuntos, né? Então, eu acredito muito na potência de uma divulgação científica de qualidade, né, para o desenvolvimento da população, enfim, da sociedade, né? E lá você trata também sobre o ato de cozinhar, né? O quanto ele é importante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre assim, o ato de cozinhar dentro da nossa alimentação, assim, o porquê que ele é importante, o que é, né? Um pouquinho Sim. sobre isso. Isso é uma coisa também que me encanta muito, né? Eu nunca investi muito nessa parte, né, do cozinhar em si. É algo que eu ainda é um dos meus projetos também, né? Minha vontade. Mas eu cresci numa casa de imigrantes portugueses, né? Então os meus avós vieram novos para o Brasil. E eu sempre convivi com a minha avó na cozinha, fazendo muitas receitas, principalmente portuguesas, e me conectando com essa cultura de um outro povo, né? Mas que faz muita parte da minha cultura também, né? É, isso sempre me encantou muito, essa proximidade com a comida. Acho que também não foi à toa que eu acabei escolhendo nutrição, né? É, Sim. e aí, assim, estudando também a neuro, né, a gente vê como estimular os nossos sistemas sensoriais é muito importante. E por que eu tô falando isso, né? Quando a gente cozinha, a gente estimula a nossa psicomotricidade, né? Então, a nossa parte motora, a gente estimula o nosso olfato, a gente estimula o nosso paladar, a gente estimula o nosso sistema visual. Quando a gente mastiga, se a gente come algo crocante, a gente estimula o nosso sistema auditivo. Então, toda essa experiência sensorial é, é, é envolvida, né, com o ato de comer, com o ato de cozinhar. E a gente vai percebendo na nossa cultura, na nossa sociedade atual, que a gente está muito distante dessa área da casa, né, que é a cozinha, por todo o nosso contexto mesmo histórico, né, das mulheres começarem a trabalhar, terem outras demandas, e aí começou a ter um distanciamento muito grande da cozinha, né? E os homens, por outro lado, também nunca foram estimulados a entrar muito nessa área, né? E aí tá todo mundo muito distante disso. E a gente vê como somado a isso, né, a gente tem muitos produtos industrializados que vêm aí com essa pegada da praticidade, né, de poupar tempo, de você poder comer andando. Então, isso tudo acaba sendo muito favorável para nos afastar do ato de cozinhar, do ato de comprar alimentos, fazer a nossa própria comida, dedicar um tempo a isso, e a gente acaba perdendo esses estímulos sensoriais. E tem alguns trabalhos interessantes que trazem ali algumas reflexões sobre será que a gente não está consumindo mais conteúdos sobre culinária, programas, né, desafios. Uma das hashtags mais curtidas do Instagram no mundo é a food porn, né, que também está relacionada ali com fotos bonitas e elaboradas de comida. Será que a gente não está consumindo mais conteúdo sobre isso porque a gente está fazendo pouco na nossa vida real? Né? Então, acho que esse tipo de reflexão me desperta muito assim, interesse, porque a gente está muito distante, né, desses estímulos. E muitas vezes as pessoas já nem sabem o que elas preferem, o que elas gostam. Né? É tudo muito rápido, né? E a gente está perdendo essa conexão de quem a gente compra, da onde vem a nossa comida, quem fez, né? A gente quer botar energia para dentro para desempenhar as nossas funções. Só que isso começa a ter impactos, né, negativos, principalmente na nossa saúde.
E aí eu acho que está sendo um grande convite, talvez a pandemia tenha esse lado também de convidar-nos a nos aproximar da cozinha, por estarmos mais tempo em casa, da gente poder ver a importância de dedicar um pouquinho de tempo para a nossa alimentação, né? A importância de se envolver com isso e talvez descobrir aí como pode ser também prazeroso se envolver. Não precisa necessariamente ser com todo o processo, mas pelo menos com alguma parte dele, né? Nossa, Ana, eu nunca tinha parado para pensar dessa parte de que a gente consome mais conteúdo do que realmente faz, né? Nossa, realmente, porque as pessoas, né, param de fazer e vão, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia e vai estar para sempre, né? Então, de Sim. alguma forma, ela tem que estar inserida. E realmente as pessoas consomem muito conteúdo sobre isso, né? A gente vê no Instagram, YouTube, na própria televisão, como os programas, né? Sim, muitos, né? A Nossa, gente vê como a Rita Lobo faz sucesso, né? E tantos outros programas né, de competições e tal. Mas as pessoas ao mesmo tempo estão muito distantes, né, do cozinhar, né? exatamente. E até essa questão dos programas, eles podem, às vezes, trazer uma visão de que o cozinhar é complicado, de que o cozinhar é difícil, né? Sim, Então, às exato, vezes, a pessoa vê o programa e acredita que aquilo está muito longe da realidade dela, né? Mas, na verdade, não exatamente. está. Sim, eu sempre falo isso, assim, né? Às vezes um paciente chega e fala, mas é porque eu não sei cozinhar, e aí é por isso que meu repertório acaba ficando muito monótono e tal. E aí, aos poucos, quando ele vai se permitindo, né, ele vai vendo que não é tão difícil. E uma coisa que eu sempre falo é, você não precisa ser MasterChef todos os dias da semana, né? Você pode fazer Uhum. o básico, né? Isso para você já vai ser um super autocuidado. Saber cozinhar não quer dizer ser MasterChef, né? Quer dizer que você sabe lidar minimamente ali com aqueles utensílios e pensar em coisas que te deem prazer para comer, né? Fazer boas escolhas e desconstruir essa imagem de que para eu entrar na cozinha ou eu faço algo super elaborado ou então eu não posso dizer que eu cozinho, né? Exatamente. Você até citou a Rita Lobo, eu também estava com uma. Me veio ela na cabeça, porque ela fala que a cozinha não precisa ser a duas mãos, ela pode ser a quatro mãos, a seis mãos. É um Sim, ato de que envolve as pessoas, né? Então, às vezes, tira um pouquinho as pessoas da tela, da TV, do computador e envolve elas com uma forma diferente, né? Isso envolve sim. também até as pessoas de dentro de casa. Exato, eu acho que é uma forma também de poder integrar essa família, né? O que que uma família pode fazer minimamente para cuidar de si, do seu bem-estar, o que está ao nosso alcance, né? Eu acho que o cozinhar pode ser uma dessas estratégias de aproximação, de distração, de autocuidado, né? De afeto. Então, eu acho que envolvem vários valores que talvez estejam se perdendo, e que a cozinha e a comida elas podem nos reaproximar, eu acho, sabe? Eu acho que pode resgatar isso. Sim, nossa, muito isso, realmente. E você falou ali também que ao cozinhar a gente envolve vários sentidos, né? O tato, o olfato, a visão, o paladar. E às vezes para uma pessoa que não tem esse convívio, não desenvolva, assim. Então, qual seria, tipo, a principal diferença entre uma pessoa que cozinha ali de uma forma, né, não diariamente, mas talvez semanalmente, para uma pessoa que não cozinha nada, uma pessoa que só pede comida ou que só se alimenta de outras formas? Assim, qual seria essa principal diferença assim, no emocional ou na alimentação dessa pessoa? Assim? Em geral, a gente vê que quando a gente não cozinha, e normalmente a gente terceiriza a nossa alimentação para um delivery, né, para um aplicativo, para um drive-thru, em geral, a gente tende a comer de forma mais desatenta, porque a gente não está envolvido com aquela refeição, né? A gente não entende o trabalho ou o tempo que foi gasto ali, a gente não tem relação nenhuma com quem fez, não tem muito afeto, não tem ali uma relação de afeto ali, né? Não tem nenhuma relação. Então a gente tende a comer de forma mais desatenta.
E é lógico que isso faz parte e vai acontecer em alguns momentos, mas se a maior parte do meu tempo eu tenho essa relação com a comida que chega no meu prato, ou que nem prato tem às vezes, né? É, isso provavelmente começa a me prejudicar, porque eu tendo a comer em maior quantidade, porque eu não estou atento àquilo, né? Eu estou normalmente respondendo mensagem no celular, vendo TV, assistindo série, e o comer ele vira só um detalhe, né? Naquele tempo que eu tenho. Então eu não estou atento às minhas necessidades de fome, de saciedade, eu não estou atento à qualidade nutricional do que eu estou consumindo. Muitas vezes vem só uma questão ali é só contemplado a parte do prazer, né, da recompensa, e isso começa a ter um impacto provavelmente ali na minha saúde, né, e talvez como consequência no meu peso também. Então, eu acho que o cozinhar, ou mesmo como você falou, né? Eu posso fazer 2 a 4 a 6 a 8 mãos. Eu não preciso me responsabilizar por todo o processo. Alguém pode comprar, alguém pode fazer, alguém pode lavar, né? Isso pode ser dividido, compartilhado. Mas se eu começo a me envolver com alguma parte do processo ou com o processo inteiro, eu tendo a valorizar muito mais o momento do comer, né? E aí, primeiro, eu também fico feliz por gostar de algo que eu fiz para mim mesma ou para minha família, né? Então, é uma Aham. outra experiência. Enfim, eu valorizo mais a experiência. A gente sabe que o comer, né, a comida em si, dependendo da composição dela, ela pode gerar muito prazer, mas dependendo da experiência, pode ser que a composição não seja tão prazerosa, mas se a experiência for prazerosa, eu também consigo ter uma experiência tão motivadora quanto de um fast food, né? Ou de um alimento que tenha mais palatabilidade, que seja mais rico em açúcar, sal, gordura. Então, consumir alimentos mais saudáveis pode ser muito prazeroso se eu tenho um ambiente, uma experiência prazerosa também, né? Satisfatório. Então, o cozinhar, eu acho que complementa bastante essa questão da satisfação, né, desses estímulos sensoriais, fazendo com que a gente tenha uma melhor relação com a comida e faça melhores escolhas, né? Ah, muito, sim, totalmente. E a gente acaba também valorizando também o produto, né? O legume, a verdura, o grão que a gente está mexendo. Sim, A gente às vezes até procura melhores produtos, então já melhora a composição nutricional dos seus alimentos também, né? Você vai inserir outros alimentos, procurar mais, né? Isso acontece também, né? sim, sim. Eu acho que a gente começa, né, a buscar melhores alimentos, a conhecer quem fez, né, da onde vem, se aproximar desse processo produtivo, né? Entender o nosso papel de consumidor também, que eu acho que isso é uma responsabilidade importante da gente ter. Eu acho que também isso faz com que a gente diminua o desperdício, né? E tente usar de forma mais integral os alimentos. Então, acho que abre várias outras questões e possibilidades quando a gente de fato se relaciona com o que a gente vai comer, né? Nossa, sim, totalmente isso. Eu pego por experiência própria, né? Eu sempre gostei de cozinhar, sempre preparei o meu alimento, assim, o máximo que eu consigo, né? As minhas refeições e a Aham. da minha família. E eu vejo o quanto envolve sentimento, o quanto isso une as pessoas, né? Então, obviamente, de vez em quando a gente pede algum alimento, né, de fora, faz um delivery Uhum. ali, só que a gente olha para o delivery, alimenta ali o nosso corpo e fala, poxa vida, mas talvez a minha comida seja melhor, talvez a gente preparar seja, né, mais prazeroso. Então, a questão do delivery acaba ficando mais obsoleta e não domina, né, toda a nossa rotina. Sim, e eu acho que o delivery, enfim, esses alimentos que eu chamo de mais recreativos, né, eles começam a aparecer com mais contexto e não de uma forma tão banalizada como a gente vê muitas vezes, né? E a gente entende que se eu for pedir, eu vou pedir porque é aquele alimento, aquela refeição daquele lugar que me remete a tal coisa, ou que eu sei que realmente aquilo me traz, né, um prazer. Enfim, ele começa a ter mais sentido, né?
E eu começo a valorizar mais o que eu faço, né? Então, tem vários pacientes que, quando eles conseguem se aproximar mais da cozinha e desfazer essa idealização de que para cozinhar tem que ser MasterChef, ou então não faz nada, né? Eles começam a preferir, como você falou, a alimentação, né? As refeições que eles produzem. A ir comer qualquer coisa no shopping, né? Ou na rua, ou no aplicativo, porque ele envolve outros valores, né? Outras nuances que um alimento qualquer, de forma mais banalizada, não vai ter, né? Sim, é uma coisa que eu busco trabalhar, né? Tanto com as pessoas à minha volta, tanto é que o objetivo do podcast é esse também, mas um grande exemplo que eu tenho aqui dentro da minha casa é minha irmã mais nova, né? Uhum. Eu sempre quis incentivar ela a aprender a cozinhar junto comigo, chamava ela para me ajudar a cortar os legumes, né? Tentar inserir ela cada vez mais. E à medida que ela foi crescendo, aprendendo outras receitas, ela sempre gostou muito de bolo, né, de brownie, dessas coisas. E eu achei muito lindo esses tempos atrás que ela fez um brownie. E ele pode não ser o melhor brownie do mundo, mas para ela foi assim a melhor receita que ela já fez, o melhor bolo que ela já fez, e o sentimento que ela tem de comer aquele brownie é muito diferente do que se ela tivesse pedido por um aplicativo, né? Então, eu acho isso muito lindo, assim, muito poético, muito emotivo. Sim, né? A gente vê como é potente, né? Essa relação e essa criação de memórias, né? Através da comida, afeto. Então a gente vai vendo quão profundo pode ser, né? E quão transformador também pode ser essa relação com a comida. E eu acho que é por isso que angustia muito quando a gente vê pessoas com uma relação tão doída com a comida, ou fazendo dietas tão restritivas que geram tanto sofrimento, né? Porque isso vai ficando, todos esses outros valores que a gente está falando, vão ficando em décimo plano, né? E aí a gente se distancia do propósito mesmo do comer, né? Do porquê que a gente come. A gente não come só para ter energia e nutrientes, né? Então acho que o cozinhar ele deixa muito claro isso, né? Ele acessa esses outros valores de uma forma muito muito potente. Sim, e você citou também ali que eu sempre digo que atrás de uma grande pessoa que gosta de cozinhar, um grande cozinheiro, um grande chefe, teve sempre uma grande avó, ou uma grande tia, ou uma grande mãe, que Sim. plantou aquela sementinha no coração da pessoa. Hum. Porque cozinha é afeto também, né? Então, essas receitas que são passadas de geração em geração incentivam muitas pessoas, né? Então, você citou que você tem a sua avó, né? Que Sim. incentivou você. A gente teve a Marina também, que a gente conversou com ela no segundo episódio aqui do podcast, que ela também falou que teve a avó que incentivou, eu também tenho a minha avó que incentivou, Hum. então isso é muito isso envolve muito mais as pessoas, né, nessa Sim, questão. muito, muito. Eu acho que é isso, cria histórias, né? Cria memórias. É, Tem uma escritora, talvez você conheça, né? Que é a Ana Holanda. Ela tem um livro que se chama A Minha Mãe Fazia. E ela traz algumas receitas e conta histórias através dessas receitas. Ela fala bastante sobre ela é uma escritora, né? Ela e editora Uhum. de revista e tal, então ela fala muito sobre uma escrita afetuosa. E ela traz nesse livro uma escrita afetuosa através de receitas, né? Através da comida. Então eu acho que isso exemplifica bastante isso que a gente está falando, né? Como cozinhar ele nos ajuda a construir histórias, afeto, memórias, né? Então, eu acho isso muito poético, sem dúvida. Sim, e tratando um pouquinho mais sobre a questão relacionando a neurobiologia também, é, a gente falou várias coisas, né, sobre isso, mas mostramos também que é muito importante
a pessoa ter uma autonomia alimentar ali, procurar cozinhar seus próprios alimentos. E você tem, não sei, do lado mais da pesquisa, mais acadêmico, uma forma com que as pessoas possam incentivar isso, assim, algumas dicas, algumas motivações, assim? É, eu acho, não necessariamente ali pelo lado da neuro, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar sobre, primeiro, a nossa história ali com a alimentação, como é que foi a nossa introdução alimentar, né? De repente, quem tiver essa possibilidade, conversar com os cuidadores, né? Pais, mães, enfim, cuidadores em geral, como é que era a relação com a comida, né? Fazer ali uma certa linha do tempo, uma trajetória é, pensar o que que gosta, né? O que que, por exemplo, se eu como muito delivery, muito fast food, o que que eu gosto ali, né? Por que aquilo é tão prazeroso? E tentar trazer algumas dessas características para a alimentação do meu dia a dia, né? E tirar aquela idealização de que para eu considerar que eu estou comendo saudável, eu preciso comer os alimentos exatamente da forma como a natureza me dá, e não posso temperar, e não posso botar molho, não posso gratinar, e não posso fazer nada, porque senão isso acaba com o olhar do saudável daquele alimento, né? Aquele valor. Então, talvez flexibilizar um pouquinho esse olhar do que é saudável, para a gente poder fazer com que seja prazeroso o meu dia a dia, né? Minhas refeições do dia a dia, que tenha criatividade, que tenha novidade, porque se eu faço uma alimentação sem graça e monótona, no ambiente em que a gente está inserido, que tem tanta comida disponível, comidas palatáveis, né, ultraprocessadas, na palma da nossa mão, né, qualquer coisa se materializa na nossa casa hoje em dia, fica muito difícil competir, né? Então a gente precisa Sim. trazer esses outros valores, né, e essas características que são importantes para cada um, para a comida do dia a dia. E descobrir dentro da nossa rotina o que é possível fazer. Eu não preciso cozinhar necessariamente todos os dias para eu ter uma rotina alimentar saudável, né? O que é possível organizar, o que é possível fazer, como é que eu vou combinar, né, opções que eu deixo na minha geladeira para tornar minha alimentação mais diversificada, mais prazerosa, né? Trazer esse valor da satisfação para eu conseguir fazer melhores escolhas, né? Então, acho que envolve um pouquinho aí do campo da neuro, porque acessa nossas memórias, nosso aprendizado, essa parte da satisfação. Mas eu acho que é um pouco isso, é algo mais que permeia talvez ali o autoconhecimento também, né? Entender o porquê que eu quero fazer melhores escolhas, né? O porquê que isso me sensibiliza, né? Eu entendo que isso é importante para minha saúde, ou me disseram que eu tenho que fazer, né? Por que eu estou buscando, às vezes, um acompanhamento nutricional? Por que eu quero começar a cozinhar? Né? Então, o que está me motivando, de fato, a fazer isso? Quais são os meus objetivos? Talvez, acho que tendo mais clareza sobre isso, nos ajude a abrir espaço para isso no nosso dia a dia, né? Porque, sim, demanda tempo, nem sempre é super prazeroso, né? Mas se eu entendo o que que me move, né? O que que me motiva para aquilo, talvez eu consiga abrir um pouco mais de espaço e, de fato, valorizar aquele ato, né? Sim, realmente, nem sempre vai ser prazeroso, porque algumas pessoas, as pessoas precisam compreender, né, que o cozinhar, ele envolve muita paciência, né, você tem que esperar o tempo do alimento, às vezes você não vai acertar a receita de primeira, você vai ter que fazer duas, três vezes para poder acertar, né, e isso Sim, com certeza influencia, porque a pessoa ela pega o celular na mão e fala, o que eu tô com vontade de comer hoje? Né? Navega ali pelas opções e fala, nossa, gostaria muito disso. E em vez de ela tentar procurar uma receita para ela fazer esse alimento, ela vai, né, pegar de uma pessoa, de algum lugar que tem pronto, que vai chegar em 3 minutos ali para ela e que é mais vantajoso do que comprar todos os ingredientes, esperar o tempo do alimento, né? Isso realmente acontece.
Sim, eu acho que tem isso, assim, né? E as pessoas precisam entender que dá errado mesmo. Até os principais chefes do mundo, mais renomados, estrela Michelin, eles erram, né? E que bom que eles erram, porque é assim que eles desenvolvem os melhores pratos, né? É assim que Então, aprende. exatamente, assim que aprende, assim que desenvolve técnica, né? Então, eu sempre falo, você acha que eu, como nutricionista, não erro? Erro muito, né? Às vezes dá super pena de jogar fora, às vezes dá para transformar em alguma coisa, às vezes não dá. Então, assim, cozinha é experiência. Mas eu acho que nós, seres humanos, a gente está se distanciando um pouquinho do que é experiência, porque a gente quer tudo tão rápido, tão imediato, com respostas, né? Que o experienciário não saber qual vai ser o resultado é difícil, né? Gera incômodo, gera ansiedade. Então, estimular as pessoas a experienciar, eu acho que também faz parte aí do universo tanto da gastronomia quanto da nutrição, né? Que é o poder experienciar e ver o que vai dar a partir dali. E sim se frustrar, e sim se maravilhar, e ir descobrindo o que você gosta, o que é prazeroso, o que não é, né? Mas isso passa por um processo de experiência, né? Então a gente precisa estar aberto e ajudar as pessoas a se sensibilizarem para a experiência em si, para o processo, né? E não somente para o resultado. E essa é a vida, né? Entre erros e acertos a gente vive, né? E tem também a questão dos profissionais de nutrição terem esse papel tão relevante de também desmistificar o papel do nutricionista, né? Porque a gente escuta muito falar, eu vou no nutricionista porque eu quero emagrecer, ele vai me passar uma dieta, e se eu seguir a risca, eu vou conseguir chegar nos meus objetivos, né? E vai muito além disso também, né? Igual você falou, é o envolvimento da pessoa com a comida, né? Sim, sim. Eu acho que muitas vezes também as pessoas buscam um nutricionista para que o nutricionista resolva os problemas delas, né? Que poderoso esse nutricionista, então. Pois é, né? E eu acho que nós também, na nossa formação, a gente aprende que a gente tem que consertar o erro das pessoas, né? E aí, na minha prática, eu venho vendo que a gente não conserta e nem muda ninguém, né? Vamos ter Sim, profissionais frustrados se a gente se colocar nesse lugar de resolver a vida dos outros, né? É, mas eu acho que a gente, junto com um processo ali colaborativo, né, de facilitar um processo de alguém, de trazer reflexões, de poder trazer possibilidades, né? Aí sim eu acho que o nutricionista ele pode ser um grande diferencial para qualquer pessoa, né? Nesse processo ali de melhorar a relação com a alimentação, de se aproximar da comida de forma assim verdadeiramente saudável, né? Não focando simplesmente nos valores nutricionais, né? Mas considerando isso tudo que a gente está falando hoje, todos esses outros valores junto com o nutricional, né? Foi por isso que eu acho que uma das coisas que me motivou a nomear o projeto como Além do Comer, né? Porque eu acho que a gente o comer ele é um ato que envolve várias outras coisas, né? Não é simplesmente botar para dentro, né? É, e eu acho que isso, olhar para isso pode ser muito rico, né? Como profissional e como paciente, e como sociedade, como família, né? nossa, sim, é realmente isso. A gente falou do seu projeto, mas acho que a gente não explicou para os ouvintes, né? Que você tem o projeto somente no Instagram, que tem o Além do Comer, ou tem algum outro blog, alguma outra coisa também? A história Se do quiser falar. Aham, obrigada. A história do Além do Comer, ele começou como... A ideia era ter um blog onde eu fosse escrever, né, para fazer divulgação científica. Só que eu fui vendo, eu nunca tive experiência com redes sociais, assim, as minhas redes sociais pessoais, elas eram muito pouco movimentadas. É, então eu não tinha noção nenhuma desse universo, mas eu fui vendo que as pessoas engajavam mais, principalmente ali no Instagram. Na época o Facebook ainda era também uma ferramenta com maior visibilidade e tal. Então ele acabou ficando meio de lado, assim, o blog, né? Foi ficando meio de lado. E eu fui focando em produzir um conteúdo um pouco mais curto, mas que talvez alcançasse mais pessoas, né? De uma forma um pouco mais
talvez palatável e que disseminasse um pouquinho mais desse conhecimento. Então, acaba que eu tenho lá o site, né, que é por onde até as pessoas às vezes me buscam para atendimento e tal, para informações sobre isso. E tem o Facebook e o Instagram. Né? Eu até nos últimos meses, isso é uma coisa que me frustra um pouquinho, é não estar conseguindo dar tanta atenção quanto eu gostaria para ele, porque me dá muito prazer ter esse contato com as pessoas e produzir também. Eu gosto de produzir o conteúdo em si, né? Sou eu que faço tudo porque realmente para mim é muito prazeroso. E aí, nesse momento, com outros projetos e outras demandas que foram surgindo, eu não tenho conseguido, mas essa é um pouquinho da história dele. Então, as pessoas encontram nas redes sociais e tem o site, mas acaba que o maior foco mesmo fica no Instagram, por talvez ser onde eu consigo ali, enfim, controlar um pouquinho melhor. E como sou eu para dar conta de todos, eu fico ali meio que mais focada nele, né? Mas é um projeto que eu gosto bastante. Ah, eu gostaria de até elogiar, inclusive, porque realmente tem um conteúdo muito bacana. Dá para passar horas e horas, né, vendo os posts, todos com. Dá para ver que realmente tem referências, é um conteúdo de valor, né? Não é nada superficial. Eu achei muito legal, realmente. Ah, obrigada, Amanda. Obrigada por esse retorno. Assim, eu fico muito feliz, né, quando eu resolvi dar uma pausa na minha carreira acadêmica. Lógico que eu também me questionava, né? Eu, na época, tinha acabado ia sair uma bolsa para mim de pós-doc, eu ia para a Federal do Rio Grande do Sul, tinha outros planos e eu resolvi dar uma pausa em tudo e rever realmente o que eu queria, né, profissionalmente. E foi daí que surgiu a ideia do Além do Comer. Então, fiquei alguns meses ali meio desempregada, recém-doutora, pensando como é que eu poderia retornar para a sociedade, depois de 11 anos estudando numa universidade pública, recebendo uma formação de muita qualidade, indo estudar fora numa das 10 universidades, melhores universidades do mundo, né? Então, e aí poder ter o além do comer e poder ter esse tipo de retorno enfim, poder falar com as pessoas sobre isso, me dá muito orgulho e também fortalece esse propósito que é falar sobre o comer de uma forma mais acolhedora, né? Que a gente não tenha medo de comer, que a gente não tenha medo, que a gente não olhe para a comida simplesmente como nutrientes, né? E que a gente possa cozinhar considerando todos esses valores que a gente falou hoje, que eu acho que aquecem muito mais o nosso coração e talvez assim a gente de fato consiga promover saúde, né? E não só pessoas que viraram calculadoras nutricionais, né? Eu acho que a gente precisa se reaproximar aí desses valores através da comida, né? Com certeza, a gente olha até para o prato com um olhar diferente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ah, mas a gente falou sobre muitas coisas, e com certeza esse assunto que a gente traz, ele tem muito mais que se aprofundar, né? Abre vários braços que dá para navegar por várias outras coisas. Mas o que eu quis trazer aqui para a nossa conversa, acho que a gente atingiu alguns objetivos muito mais, os objetivos do nosso episódio aqui, da nossa conversa, né? Então, eu gostaria novamente de agradecer você ter aceito o convite, de estar compartilhando esse assunto que é tão importante, tão relevante para a nossa sociedade de hoje, né? Então, se você quiser falar mais alguma coisa, incentivar as pessoas a talvez entrar mais na cozinha, ou quiser alguma frase motivacional, o que você quiser, pode ficar à vontade. É, Queria novamente, né, que agradecer pelo seu convite, né? Eu achei muito legal o nome, né? O Foi para quê? Sim, Né? Eu acho que já desperta aí uma curiosidade, uma reflexão ali, né? Desse universo da cozinha. E acho que é uma das formas de quebrar algumas barreiras, né?
com a culinária, com a cozinha, com a gastronomia. Então, é, eu acho, não tem nenhuma assim, frase de efeito, né? Mas eu acho que uma coisa que eu ouvi uma vez e que sempre e que eu gosto de falar muito para os pacientes é que cada refeição que a gente tem é uma oportunidade da gente poder fazer diferente, da gente poder se cuidar, né? Então, se eu acho que em algum momento eu não estou fazendo as melhores escolhas que eu posso, eu tenho sempre várias outras oportunidades ao longo do dia para fazer, né? Acho que é um privilégio também a gente poder comer, né? E a gente poder ter acesso a alimentos de qualidade. A gente está numa sociedade tão desigual e que tem tantos agrotóxicos e tantas questões aí que envolvem o universo da alimentação muito complicadas, né? Estamos vivendo aí um período muito desafiador, então eu acho que é um privilégio também a gente poder escolher e poder fazer a nossa comida e poder se alimentar várias vezes no dia, né? Então eu acho que para quem tem esse privilégio é sempre uma grande oportunidade da gente poder pensar sobre isso e, se for o caso, fazer diferente, fazer melhores escolhas. Então, eu acho que o comer ele pode ser uma grande ferramenta de autoconhecimento, né? Em geral, a nossa relação com a comida é um microambiente ali da nossa relação com o mundo, né? Então, entender melhor sobre essa relação nos ajuda a entender muito sobre nós mesmos, sobre a nossa história, as nossas memórias, né? Então, deixo aqui um convite para quem ouvir o podcast pensar um pouquinho sobre essa relação, sobre essas histórias, poder resgatá-las, poder se conectar com esses valores, é, e seguir assim num estilo de vida mais saudável, através da alimentação, né? Eu acredito muito na potência disso e fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho com a sociedade dentro desse campo, né? Ah, achei super motivacional o que você falou, É, muito motivador. Eu fico muito feliz de poder estar ouvindo também de outras pessoas coisas que eu acredito, né? Dessa questão do alimento, da cozinha. Então é muito legal isso. Eu acho que nós, juntas e com vários outros profissionais que estão nesse meio, plantando um pouquinho por dia, compartilhando esse tipo de conhecimento, a gente vai conseguir chegar numa sociedade que tenha essa consciência e que consiga realmente se alimentar de uma forma mais saudável e de uma forma que não seja transtornática, digamos uhum. assim. Sim, sem dúvida, acho que não é à toa que os caminhos vão se cruzando, né? As pessoas que vão tendo afinidades, assim, elas vão se cruzando sem dúvida, né? Então, fico muito feliz de poder também contribuir com a sua rede, você com a minha. Eu acho que assim a gente vai fortalecendo, né, essa visão, esse discurso e extravasando as nossas bolhas, né? Eu acho que essa é a maior potência também das redes sociais, né? Então é um grande prazer. Exatamente. Então, para quem ficou interessado no trabalho da Ana, ela está no Instagram como além do comer, né? Pode entrar em contato lá, que lá tem bastante conteúdo, como a gente falou, né? Bastante coisa legal lá para poder compartilhar. Então, Ana, a gente fica por aqui, para a gente não se alongar muito, senão a gente fica aqui falando a noite inteira. Verdade. Mas, então, né, em nome do podcast, queria agradecer a sua participação. E fiquem por aqui, pessoal, que vocês vão se inspirar ainda mais e a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre isso. Obrigada, Amanda, e um beijinho aí para todos. E para você que ficou aqui até o final ouvindo a gente conversar, nos segue aí na plataforma que você está ouvindo e não esquece de conferir um conteúdo exclusivo lá no Instagram, que estamos como @fuepraque, FOUPRAQUE. Segue, curte, compartilha, comenta, que tem muito conteúdo bacana vindo por aí, viu? E se você é da área da gastronomia, sabe que estamos abertos a parcerias e estamos procurando pessoas para conversar sobre esse mundo da gastronomia.
Então, se você é dessa área e tem interesse em compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui no podcast, entre em contato pelo Instagram ou pelo e-mail que vai estar aqui embaixo na descrição do podcast. Beijão!